Não queira o seu cônjuge agora. Isso mesmo. Espere, tenha paciência, tenha calma. Às vezes nós estamos buscando de forma desesperada pela volta do marido, pela volta da esposa. E aí, queridos, a coisa não acontece porque Deus está trabalhando para aperfeiçoar a coisa. Mas a gente está desesperado pela volta. Aí não volta no nosso tempo, no tempo que a gente prevê, no tempo que a gente determina. Engraçado falar isso, né? Não somos ninguém diante de Deus, mas determinamos as coisas, queremos as coisas, insistimos nas coisas, muitas vezes fora do tempo. E isso revela o quão imaturos nós somos e o quanto o deserto é extremamente necessário nas nossas vidas para mudar tantas questões, inclusive essa questão da paciência, da perseverança na luta, na busca. E a gente se desespera porque a gente quer num tempo. A gente determina ali dias, meses, anos e as coisas têm que acontecer nesse tempo. Não tem. Não tem que acontecer no nosso tempo. A coisa precisa acontecer no tempo de Deus, porque no tempo de Deus dá tempo de todas as peças desse quebra-cabeça se encaixar e a coisa se tornar perfeita e agradável. O problema é que a gente não tem essa paciência, né? A Bíblia vai dizer para nós, lá no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 2, um texto maravilhoso. Aliás, o livro de Provérbios nos ensina demais como a gente lidar com a vida prática da gente. Vai dizer no verso 2 ali, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado, porque perde o caminho. A precipitação faz com que a gente se perca no meio do caminho. A precipitação faz com que a gente, ao invés de resolver um problema, a gente crie outros ainda maiores. Querer o marido agora, querer a esposa agora, sem a devida transformação, não só do lado dele, mas também do nosso, vai pôr as coisas a perder, vai gerar novos problemas, novos conflitos, e você vai julgar que a restauração, que a busca por restauração, ela não é boa, porque o marido não vai voltar em condições propícias para ter um casamento. Talvez você não esteja pronto para vivenciar o casamento. E aí vai ter novos desertos, novas situações difíceis, e você vai julgar que não, a busca por restauração é uma ilusão. Mas será que a ilusão não foi a pressa, a impaciência, o desespero em ter de volta, em querer resolver essa questão ali nas coxas, ao invés de esperar pacientemente que o transformar de Deus se realize nas duas pontas, nas duas pessoas, que haja ali o tempo de Deus se concretizando? Porque a impaciência faz com que a gente tenha ali problemas, né? Já dizia as pessoas mais antigas que o apressado acaba comendo o bolo cru. Por quê? Porque ele tem pressa, ele não espera o tempo necessário e as coisas têm tempo. Quando você coloca uma roupa na máquina para lavar, tem o tempo da máquina. Não adianta você querer tirar antes porque vai estar sujo, vai estar encardido, vai estar de repente sem enxaguar. Não adianta. Você precisa esperar o tempo. O cozimento de alguma coisa tem um tempo. Se você tirar antes, vai estar cru. O arroz vai estar duro, o feijão vai estar duro. Não vai ter ali aquilo que você possa desfrutar de algo prazeroso. Mas por que é que a gente espera as outras coisas e a gente não quer esperar a volta do marido no tempo certo, a volta da esposa no tempo que Deus determina? Por que é que a gente tem essa mania de querer rápido, ansiosidade? Precisamos cuidar disso. A Bíblia fala que Deus ele tem um tempo perfeito, amados. Em Eclesiastes, conhecido de todos nós, 3:1, fala que tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo o propósito. O propósito da correção, o propósito da transformação, da regeneração, da libertação, da transformação e o propósito de unir vocês novamente, de vocês estarem convivendo debaixo do mesmo teto, se amando, se curtindo. Tudo isso tem um tempo determinado. E muitas vezes não é agora.
Muitas vezes o agora é o tempo de você se retrair um pouquinho, de você se tornar mais introspectivo, de você buscar respostas em Deus, buscar respostas nas suas atitudes, corrigir muitas coisas, muitas falhas que você está enxergando, esperar que as falhas do seu marido também sejam corrigidas, as falhas da sua esposa também sejam corrigidas. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Tem muita gente desistindo, tem muita gente abandonando, tem muita gente correndo com problema, porque justamente não esperam no Senhor. Esperam na circunstância, esperam no tempo que a pessoa mesmo determina, e aí vem todos os sintomas ruins, né? A pessoa fica apavorada, a busca por restauração se torna um peso, um jugo. É por isso que muitas pessoas não conseguem sobreviver ao tempo de deserto, porque elas não esperam no Senhor, elas não confiam no Senhor. Elas oram, buscam a Deus, mas para Deus atendê-las no tempo que elas querem ser atendidas, não no tempo que Deus determinou para que a mudança e a transformação e a restauração ocorra. E isso é um grande erro, isso é uma grande falha, porque não se dá tempo das coisas acontecerem. E aí, muitas vezes, não acontece a restauração. Outras vezes Deus até permite que o marido volte para casa, que a esposa volte para casa. E lembre-se, nós aprendemos que a permissão de Deus não significa que Deus está autorizando, validando. Significa que Deus está deixando acontecer. Muitas vezes Deus deixa acontecer do marido voltar, da esposa voltar. E aí tem seríssimos problemas. Porque não houve mudança, não houve transformação. Mas você queria, Deus deixou. E aí, foi bom para você? Foi agradável? Não foi. E não será. Porque quando não volta no tempo certo, não é bom. É ruim. É problema. É mais problemático do que quando você estava sozinho buscando pela restauração. A Bíblia nos ensina lá com a história de José, lá em Gênesis 37, Gênesis 40, vai mostrar para nós ali a história, a narrativa do sonho de José, como ele atrai problema para ele, porque Deus deu um sonho para ele, algo maravilhoso que se cumpriria na vida dele, mas ele não tem maturidade para esperar a concretização do sonho. O que ele vai fazer? Ele vai dizer: meus irmãos, meu pai, minha mãe, deixa eu te contar uma coisa para vocês. Deus me mostrou que todos vocês, todos vocês vão se curvar perante mim. Olha que beleza. A imaturidade faz isso. O que aconteceu com ele? Todos se curvaram diante dele? Não. E tentaram até matar ele. Por dó, por pena. Falaram: não. Vamos vendê-lo como escravo. A vida dele foi um tormento, porque ele teve uma precipitação. Ele se precipitou. Deus deu um sonho. Era a vontade de Deus que aquilo ocorresse, mas não era naquele momento, não era para agora, era para daqui a algum tempo. Quando que isso se concretizaria? Quando ele fosse maduro o suficiente para entender a vontade de Deus e para não fazer besteira. Faltava maturidade para José. E a maturidade veio com muito sofrimento, muitas privações, muitas dificuldades, mas ela veio, ela chegou. O momento sempre chega. Vai haver um momento de restauração, vai haver um momento de transformação, vai haver um momento, mas não era agora. Agora não era o momento. E talvez não seja o seu momento agora. Não significa que nunca será. Vai haver. Mas neste momento, faltam algumas coisas, alguns detalhes para serem acertados. Portanto, tenha calma, tenha paciência, seja paciente na sua busca, seja paciente na sua espera, que você vai ver a coisa acontecer. A Bíblia diz para nós, lá no livro de João, Jesus, o próprio Cristo, dizendo para os seus irmãos, os irmãos dele queriam que Jesus fizesse milagre o mais rápido possível, que ele se manifestasse. Você é filho de Deus, faça logo então. Ele dizia assim: para vocês o tempo sempre é agora. O vosso tempo sempre está pronto, mas o meu ainda não está pronto.
O meu tempo ainda não chegou e as coisas vão acontecer no meu tempo, não no tempo de vocês. João capítulo 7, verso 6. Nos ensina isso, queridos. Filipenses 2, verso 8 e 9. Jesus, mesmo sendo Deus, queridos, esperou o tempo perfeito do Pai para se humilhar e se tornar obediente até a morte de cruz. Queridos, Jesus nasceu, cresceu e esperou o tempo de Deus. Por que é que eu e você não podemos esperar? Jesus esperou 33 anos para começar o seu ministério. 30 anos para começar o seu ministério. Por que é que eu e você temos que ter essa pressa, esse desespero todo em ter o marido de volta, em ter a esposa de volta? Vai acontecer, mas não agora. Porque se acontecer agora vai ser ruim. Porque ainda não está pronto. Não terminou o tempo de cozimento. Ainda está cru. O processo de mudança, de arrependimento, de transformação sua e do seu cônjuge ainda está acontecendo. Não foi finalizado. Então não está bom ainda. Então é momento de esperarmos, termos paciência, esperarmos pacientemente as coisas acontecerem. A paciência e a perseverança nos levam a viver as maravilhas, a viver a abundância que Cristo nos prometeu. A impaciência nos leva a viver dias tenebrosos, sem a menor necessidade. Dá para esperar, dá para ter paciência, dá para ter calma. Segura essa ansiedade, controla essa ansiedade. A Bíblia diz para nós, né, que controlar a si próprio, os seus sentimentos, é muito melhor, mas muito melhor do que conquistar uma cidade inteira. Porque se você conquistar uma cidade inteira com os seus sentimentos danificados, incontroláveis, você vai pôr tudo a perder. Então espere, tenha calma, Deus está fazendo o melhor para a sua vida. O melhor. É só ter calma, é só ter paciência, que Deus está cuidando dos detalhes. Que Deus abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro.